participação na Rádio Ulha Negra, Babá Giovanni de Oxalá respondendo algumas perguntas e falando um pouquinho mais sobre a religião. Acompanhe. Oi, acorou um leo, gueregue, jeta corou um lá, garaga, ó, papire, chapa, corou um leo, gueregue, bauta, muraló. Oi, acorou um leo, gueregue, jeta corou um lá, ó, garaga, ó, papire, chapa, corou um leo. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Ulha Negra, Baba Lorixá, Giovanni de Oxalá, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Uma boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Ulha Negra, né? Mais uma vez eu digo, é um grande prazer estar aqui no show da Ulha, né? Fazendo parte desse programa incrível que já deu bastante repercussão. Estou bem feliz. Eu estou impressionado, porque a gente comentou na semana passada que tu ia trazer búzios e aí o pessoal já começou, antes do programa começar, já mandando um monte de Face, de WhatsApp, desculpa, eu tenho recado no Face também. E para avisar quem está em casa, as formas de comunicação conosco, nós vamos falar um pouco sobre búzios e tentar entender um pouco o que acontece. Quem quiser participar, liga no 3413-7971, manda o WhatsApp para o 99150-1450. Eu tô no Face Rafael.Bica, não, melhor, Rafael Bica, né, com 2 Cs. E o teu Face está aberto também aí para participação. Aliás, tu tá num live aí, tá fazendo uma live agora aí. Estou fazendo um live aqui, estamos ao vivo no Face. O nosso Face é África dos Orixás. Então é só procurar ali, África dos Orixás. O pessoal pode entrar em contato conosco por ali também. E aí vai ver os jogando búzios, jogando búzios, jogando búzios na hora para responder, tá tudo. Isso mesmo. Não tem tapeação, não tem esconderijo, tá tudo sendo aqui mostrado. No live, muito bacana, na live, enfim, sei lá, eu sou meio grosso para isso, sou meio atrapalhado com essas tecnologias, mas eu uso. Pai, vamos começar falando sobre a importância dos búzios. Há quanto tempo, como é que tu descobriu, como é que se aprimora, há quanto tempo tu joga búzios e se búzios, vamos dizer, parte para um lado de ciência exata ou parte para o que semana passada tu tanto falou que, olha, não é uma ciência, são previsões, ou melhor, a gente falou de simpatias, né? Tu disse, então, faz com fé, acredita, mas não é uma ciência exata. Como é que tu classifica búzios no teu trabalho? Bom, eu já pratico o jogo de búzios, Rafael, há 6 anos, né? Os búzios, eles não é um jogo que é aprendido, ou seja, não é qualquer pessoa que pode jogá-lo. Ah, que bacana. Né? Tem que ser preparado para isso, né? São feitas obrigações dentro do batuque, né? Do batuque, qual é a religião que nós seguimos, o africanismo, o batuque. Então, após tu ter essas obrigações completas, tu recebe o axé de búzios, né? Ele é um axé dado, ou seja, ele é preparado para que tu possa vê-lo, para que tu possa interpretá-lo, né? Ele é um jogo de exatidão, ele é exato. Ele, em comparação a um jogo de cartas ou de tarô, ele tem 90% de acerto, e um jogo de cartas de tarô, a gente sempre diz que tem mais ou menos ali uns 55% a 60% de acerto. As cartas do tarô é uma previsão mais diária. O jogo de búzio, ele te dá uma previsão mais além, né, do futuro, assim como ele te traz situações do passado e do presente, né? Então, o jogo de búzio, ele abrange várias situações. É um jogo que ele precisa de muita concentração, né? Então, as pessoas que são portadoras do jogo de búzio, que jogam búzio, são pessoas geralmente mais calmas, né? Que conseguem lidar mais com essa questão do sentimento, porque tu tem que estar bem livre, assim, com a tua mente livre para tu poder jogar o búzio e interpretá-lo da forma correta, né? Então, além da interpretação e da intuição que é usada, é um jogo de visão. Por isso que ele é um jogo que é lidado após um tempo de obrigações. A forma que tu joga é diferente da forma que o outro Babalorixá joga? Quer dizer, quando tu joga búzios, por exemplo, o pai Luciano, que nos acompanha na gravação aqui no momento no estúdio,
Da forma que tu jogou, pai Luciano, já pode dizer o que tu tá vendo ou não? É cada babalorixá tem a sua forma de ler. A maioria das vezes, Rafael, um babalorixá consegue interpretar o búzio do outro. Isso é muito comum porque a partir do momento que tu abriu o teu campo de visão para o búzio, tu vai conseguir interpretar o búzio em qualquer búzio, seja ele teu ou de outro babalorixá. Apenas muda algumas formas de jogar. Em algumas nações é jogado por Odu, né, que é uma contagem de búzios. Por outras nações é jogado mais pela intuição, por outras nações é jogado das duas formas. Algumas nações... Quer fazer pergunta? Querem, de repente, Denise, anota pra gente as perguntas nesse momento, que a gente ainda não abriu direto pro ouvinte, mas a Denise vai ajudando, vai anotando ali. Denise veio com o pai Giovanni, e aí a gente vai tomando nota para daqui a pouquinho. Voltando então, né? Como eu estava te falando, em algumas nações é jogado com 36 búzios, outras com 16, outras com 8, outras com 12. Então, isso varia de muitas, né, de variações da nação que nós temos, né, do batuque. No Rio Grande do Sul, especificamente, é mais conhecido o jogo de búzio com a mandala e 8 búzios. Né, é o tradicional no Rio Grande do Sul. Já lá para cima, no candomblé, se usa mais os odus. Então, além da interpretação da intuição, é mais pela contagem de búzios. Então, isso varia muito, entende, Rafael? Mas eu jogo exatamente dessa forma. Eu jogo com 8 búzios, né? Uma conversação com os orixás. Então, quem responde para mim, quem conversa comigo são os orixás, né? Através da intuição e da visão. Muito, muito bacana. A conversa tá boa. Vamos trabalhar, pai? Vamos fazer. Então, estamos aí para isso. Bom, eu quero passar para o WhatsApp, que nós não vamos dar conta, não vou avisar. Não vai ter, nós não vamos ter tempo de atender todo mundo que está mandando WhatsApp, mas vai mandando, que a gente não sabe exatamente em que momento a gente vai parar, a gente não sabe como é que vai ser. Mas antes de passar para os ouvintes, e quero agradecer os ouvintes que estão participando e bastante, já tem telefonema, já tem WhatsApp, eu tenho aqui no Face, acredito que tu tenhas aí também no Face da África, né? Mas eu queria começar fazendo já que eu falei agora desse momento que o Brasil está passando, essa sessão do Senado sendo transmitida ao vivo na TV, inclusive na Globo News, Operação Lava Jato, prende não prende, já há rumores, jornalistas em Brasília, dizendo que o presidente Temer não chegará a completar este ano, que talvez ele acabe caindo ou renunciando ainda antes de julho ou próximo mês de julho, enfim. Muito diz que na política, muita incerteza, teve o impeachment da presidente Dilma, tem muito político sendo preso. Tem como a gente fazer uma previsão sobre esse campo do Brasil? Tem como dar uma olhadinha como é que, se essa crise política principalmente, né, que claro que a econômica é a que mais a pessoa sente, mas é porque eu acho que uma depende da outra. Tem como a gente dar uma olhada como é que fica essa crise até o fim do ano, se a coisa agrava ainda mais? Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos. Bom, Rafael, os orixás que estão respondendo aqui no búzio são Oxalá, Xangô, que é dono da justiça, né? Ou seja, ele já dá uma resposta. Oxalá também está respondendo, que é o dono do ano, né? E o orixá Oxum. Bom, através desse jogo de búzio, o que eu posso te dizer? Sim, as coisas têm uma tendência em melhorarem, né? De tomarem um rumo, de se acertarem mais ou menos ali para metade do ano, diz o Xangô, né? Que é o orixá dono da justiça. Muitas coisas ainda vão vir à tona, diz o Xangô, ou seja, então ainda tem muito caminho aí pela frente em relação a essa questão de tudo que está acontecendo em relação à questão política, mas as coisas têm uma tendência de se acalmarem, diz o Oxalá, depois da metade do ano, né? As coisas têm uma tendência de ficarem mais no lugar. A crise, diz a Oxum, orixá dona do dinheiro, né? Ela está respondendo em relação à questão da crise, que tem uma tendência de se acalmar mais, a economia tem uma tendência de melhorar, então tem uma tendência desse ano as coisas se resolverem sim. Da metade para o final do ano, as coisas começam a se resolver. Falta pouco, já estamos em fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, já começa a melhorar. Já começa então, a melhorar, exatamente. Segura aí, pô, segura aí, não vamos nos entregar. Olha aqui, antes de voltar para os búzios, eu acho que a pergunta aqui, a primeira que eu peguei do ouvinte, é um pouco mais genérica, assim, ela não foi exatamente pedindo uma previsão, ela fez um comentário. Boa tarde, meu esposo está desempregado há 4 meses, tem um excelente currículo e mesmo assim não tem recebido contatos nem para entrevistas. O que pode estar acontecendo? Meu nome é Josiane, eu sou de Criciúma. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado a gente, Josiane, obrigado por participar aí. 4 meses com um excelente currículo e ela disse que não tem recebido contatos. Ela não deixou claro aqui se ele tem buscado esses contatos, né? Mas enfim, o que pode estar acontecendo? Pai, tem alguma orientação? Né? Vamos dar uma jogadinha aqui para ela. Pelo nome assim já dá para... a gente sempre pede para que mande o nome completo e a data de nascimento para que o búzio fique mais claro, né? Mas abrindo assim a gente consegue ter uma previsão.
Aqui, por exemplo, o Orixá Ogum já está respondendo em relação à questão de emprego, né? O Orixá Bará está respondendo em relação à questão dos caminhos dele, que são um pouco trancados, né? Ou seja, então tem uma questão aí dos caminhos trancados, e além disso, da questão dos caminhos trancados, tem alguma coisa que ele está em busca de um emprego, diz o Orixá Ogum, específico, né? Por isso, muitas vezes as coisas não acabam acertando em outros empregos. Ele tem oportunidades, mas não é exatamente o que ele está buscando. Então, ou seja, a oportunidade vem de Ogum, mas não é aquilo que ele quer. Ah, perfeito. Se ele pode esperar um pouco mais, Exato. então, né? Se pode esperar, se não, te agarra no que está chegando, meu velho. Boa tarde, fiz um negócio para comprar um carro, será que vai dar certo? Mas que pergunta ampla, não tem nome, não tem nada. E agora, Em né? relação a isso, aí eu peço que envie o nome, a data de nascimento, para a gente poder dar uma jogada exata. Então, olha aí, você que está fazendo o negócio do carro, quer ter uma resposta melhor, manda aí o nome e a data de nascimento, né? Exato. Para ter mais. Gente, é porque eu sou muito leigo na religião, nas religiões africanas, assim, então a gente não tem muita noção do que precisa. E parece que joga pergunta lá que o pai dá jeito, né? Vai lá, vai, resolve para mim aí. Olá, eu sou o Fábio, quero voltar com a minha ex-namorada, o que eu tenho que fazer? Nome completo, Fábio? Nome completo e data de nascimento. Manda de novo, Fábio. Nome completo e data de nascimento. Só Fábio pode não dar na namorada certa aí. Boa tarde, Bica, Dona Graça. Muito boa tarde, Dona Graça. Gente, 16, 17 WhatsApps aqui e não para de chegar. Para eles, o que é aqui? Estou gostando muito desse programa e gostaria de perguntar para o pai Giovanni e o Luciano quando a gente que faz um negócio e quer muito que esse negócio dê certo, tem algum tipo de simpatia para ajudar. Nós abordamos na semana passada, tu sabe que repercutiu? 2 dias depois eu ainda tinha um ouvinte me mandando recado que gostou da dica que tu deu da limpeza do estabelecimento, que prático de fazer, nada de muito complicado, não foi, né? Olha, não precisa, é na hora, vai ali, faz a limpeza com sal grosso dos fundos para frente, né? Do fundo para frente e com anil e mel, né, de frente para dentro. Eu estou falando muito, desculpa. Imagina. Repete com um pouco mais de cuidado para o ouvinte, coitada. Ela está pedindo justamente isso, né? Ela está gostando do programa e ela quer uma dica para o negócio dela. Ela não botou o nome aqui, ouvinte. Bom, em relação a isso, como a gente deu a dica semana passada, a gente prepara uma água com sal grosso, né? E limpa o estabelecimento onde vai botar o seu negócio, né? A sala comercial. De dentro para fora, desculpa, com a água com sal grosso. E depois vem de fora para dentro com água, anil e mel. É uma forma simples de limpar e tirar, né, as energias negativas e repor as energias positivas. Pouquinho de mel, pouquinho de anil diluído na água. Pouquinho de anil diluído na água. Usa um pano limpo, como qualquer outra limpeza ali. Exatamente, como se fosse passar o pano na casa. Maravilha, simplesinho. Boa tarde, sou a Elisete dos Santos Pereira da Cunha. Ó, a Elisete já mandou tudo certinho. Nascida, tá aqui a data de nascimento dela. Gostaria de uma previsão para mim em 2017. Será que o pai Giovanni pode fazer? Elisete dos Santos Pereira. Quer ler aqui direto? Elisete dos Santos Pereira da Cunha. Ok, vou te preservar a data de nascimento. O pai Giovanni já leu ali, Elisete. Vamos à previsão para Elisete em 2017. Elisete, um búzio para ti é bem claro, bem aberto, tá? Quem responde para ti é a Orixá Yansan, dona do movimento, né? Juntamente com o Orixá Ubá, que também é dona da roda da vida. Ou seja, esse é um ano para ti, onde vai ter muita movimentação na tua vida, onde as coisas têm uma tendência de se encaixarem um pouco mais. Tu passaste por um processo emocional de Zaemanjá complicado, mas as coisas já estão meio que se encaixando para ti. O Oxalá também está respondendo que é um ano que tu vai ter mais paz, mais tranquilidade, um ano que as coisas vão melhorar para ti bastante, assim, no geral. A tua questão financeira tem uma tendência de melhorar a partir agora do mês de março, diz o Orixá Oxum, e tu só tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação à questão da tua saúde, diz o Orixá Xapanã. Tá? Fora isso, as coisas têm uma tendência deste ano se encaixarem mais e melhorarem para ti. O período mais turbulento passou, então. Passou. Se ela cuidar da saúde, né? Se ela cuidar da Exatamente. saúde. A única coisa que ela tem que tomar um pouquinho de cuidado esse ano é a saúde. Aqui, a nossa ouvinte aqui manda o nome completo. Ela pediu para não falar o nome dela no ar. Eu posso não falar, não tem problema. E passo a pergunta pro pai Giovanni, mas eu preciso que tu me mandes o teu nome completo. Senão, aí
Pode ser, né, Pai Giovanni? Tu Pode, pode ler o pode nome. ser. Então, o ouvinte pediu para não ser identificada, mas eu só tenho parte do teu nome aqui, né? Então, manda o nome completo e a gente vai. Ela tá numa pergunta muito bacana, ela quer saber se vai ter mais filho. Ela quer, mas o esposo não quer, tá aí o porquê que ela não quer se identificar. Então, manda o nome para cá, que eu passo a pergunta pro Giovanni, a bronca de família. Desculpe, o nome dele é João Gaspar Vieira de Medeiros. E o João Gaspar é o que tem o bom currículo e que ainda não está tendo os contatos. Ela pediu para dar uma olhadinha aí para o João Gaspar Vieira de Medeiros, como é que estão os caminhos dele neste ano. Foi aquele Né? que a gente deu uma olhadinha. A olhadinha tu olhou por ela, né? Pela Josiane, né? E aí, João Gaspar. João Gaspar. Ó, o Búzio abre novamente em relação à questão do Ogum e do Bará, né? O Bará mostrando que os caminhos estão fechados, mas o Ogum responde em relação à questão de emprego, que aparecerá novas propostas, né? 3 propostas, para ser mais específico, a partir agora do mês de março. Tá? Serão 2 propostas não no ramo ao qual ele deseja e uma proposta específica no ramo que ele deseja. Mas ele tem que estar atento aí, porque as 3 são propostas boas e que vêm realmente para trazer uma questão financeira boa, né? Um bom rendimento. Mas em cima do que ele está esperando, Em então, cima né? do que ele está esperando. Bacana. Pai, posso ir perguntando? Claro. Não tem limite, nada Pode aí? ficar à vontade. Daqui a pouco tu vai dizer, chega! Eu vou com calma. O meu nome é Carla, quero agradecer a este programa pela ajuda espiritual, vai ajudar muita gente. Obrigado, Carla, obrigado pela participação aqui. E, este ano, como vai ser a Indianara? Ah, tá. Ela quer previsão para ela, mas é que mandou tudo junto na pergunta, eu demorei para entender. Então vamos lá. Como vai ser este ano? O nome é Indianara Maximiano Franca. Indianara Maximiano Franca. 2 de fevereiro. Nascimento. O nascimento dela, o aniversário, não tem um ano. Indianara respondendo o ano de nascimento, Indianara. Indianara, teu Búzio responde muito bem. Tá? O primeiro orixá que responde para ti é o orixá Bará, o dono do caminho. Então ele está respondendo em relação à abertura de caminhos para ti, a novas propostas. Propostas também em relação à questão de trabalho, diz o Ogum, também em relação à questão afetiva, há mudanças em relação afetiva para ti, não sei se tu é casado ou não é, mas a Anhaçã está respondendo em relação à questão de mudanças afetivas para ti, tá? É um ano onde as coisas têm uma tendência de estabilizarem um pouco mais, também passastes por um processo emocional um pouco complicado, mas as coisas já estão se encaixando um pouco mais, diz a Iemanjá, e a Obá também está respondendo para ti em relação à questão dos teus caminhos, ou seja, tu tá abençoado em relação à questão dos teus caminhos, porque teus caminhos estão explodindo, assim, em relação à questão de abertura, né? Então é uma questão só de tu te manter no teu emocional equilibrado, diz o Orixá Iemanjá, para que as coisas possam ser conduzidas da forma certa para ti. Oportunidade vai ter, basta tu saber caminhar ali da forma certa. Juízo. Exato. Juízo. Muito bacana. Olha aqui, parabenização chegando para ti aqui. Pai Giovanni de Oxalá, parabéns pelo programa, está maravilhoso. É a Neuma e o No, eu acho que é isso. É que o corretivo do WhatsApp de vez em quando dá uns nós na gente aqui, mas eu acho que é isso, é Neuma e No. Obrigado pela participação. A Maria de Medeiros também está mandando um abraço. O telefone está liberado, 3413-7971. E eu fui falar do telefone. Quem quiser participar, pode participar. Posso botar o ouvinte no ar, se for o caso? Ele participar contigo? Pode sim. Então, quem quiser, de repente, conversar, né? Agora já dá. Porque a primeira ligação que a gente recebeu foi de uma ouvinte que ligou muito cedo. A gente não tinha nem... A gente ainda estava começando a conversar com o pai Giovanni. E aí ela ligou. Daí eu disse, olha, não, espera um pouquinho aí. A Denise, que está junto com o pai Giovanni, anotou, então, o recado e traz aqui para o pai. Vamos botar o recado do ouvinte que ligou, né? Bacana, obrigado pela ligação. Tens o nome aí? Tens o Tenho detalhe? sim. O nome dela é Nair Silva. E ela quer saber qual o signo que combina mais, né, com o signo dela, que é Gêmeos. Ela se relacionou com o signo de Touro, isso, Denise? Isso. E ela quer saber qual o signo melhor para se relacionar com Gêmeos. Os melhores signos para se relacionar com Gêmeos é Câncer, Leão e Virgem. Tá? São os signos que combinam mais em relação à questão afetiva com Gêmeos. Leão nem Touro precisa- não tem muita... não combina muito, não harmoniza os dois. Realmente, agora olhando bem, não harmoniza. Mas
Câncer, Leão e Virgem são os melhores signos para você se relacionar, né, Ish? Leão harmoniza com todos os signos, né? Leão é um signo perfeito, Leão é impressionante. Qualquer signo dá certo com Leão, assim, né? Mas aí, não, no caso dela que queria com um de Touro, mas não é motivo para ela cancelar o casamento, né? Não. É uma questão só de harmonia, né? Entender Exato, as diferenças exato. aí, tolerância. Pai, não sei se tu consegue pôr o fone, nós vamos botar o ouvinte no ar. Vamos lá, então, tem ouvinte no ar para falar conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde, Quem fala? é a Rua aqui da Itália. Oi, Rô da Isara, tudo bem contigo, menina? Tudo bem? Quer fazer a pergunta direto pro pai Giovanni? Queria fazer uma pergunta para ele sobre o meu marido. Manda ele, tá te ouvindo. Vamos lá. Bom, Rô, os orixás que respondem para ti é Chapanã e Ossanha, justamente os orixás ligados à questão da saúde. Tá? O orixá Oxalá também está respondendo, ou seja, o processo de saúde não está totalmente tranquilo, né? Está passando por um processo complicado em relação à questão da saúde, tem uma tendência de melhorar, diz o pai Oxalá. Tá? Não há uma previsão para uma coisa mais grave para se acontecer, mas só tem que tomar um pouco de cuidado em relação e precaução, né, em relação à questão da saúde. Há uma questão orgânica também, diz o Ossanha, que está prejudicando um pouco também de má alimentação, alguma coisa relacionada a isso, que pode também vir a prejudicar a questão da saúde. Mas não há nada que há de se preocupar realmente com algo muito sério. Tudo tem uma forma de se manter, né, através da questão médica, e tudo vai ficar tranquilo. Onde? Imagina! Ô, Rô, bateu certo a questão da má alimentação aí, Rô? Deu certo. É, diz pra ele, não tá grave, mas toma capricho que senão fica, né? Tem que comer direitinho. Beijo, vou ficar bem aí. Tchau, tchau, bacana, Obrigado. muito boa essa participação. Rapaz, não tem medo não, né? Foi direto lá falar da má alimentação do homem ali, ó. Coitado. Bacana, tá aí 3413-7971. 3413-7971. Faltam 24 minutos para 5 horas da tarde. O tempo voa. Eu falei que nós tínhamos 17. Eu li 10 e nós temos 23 WhatsApps aqui. Eu tinha certeza que nós não íamos dar conta de atender todo mundo, pai, mas nós vamos botando na medida do possível aqui. Gostaria de perguntar como vai ser o ano para mim, porque o que passou foi muito tumultuado. Maria das Dores Borges Medeiros. Maria das Dores Borges Medeiros, ela é de 10 de outubro de 68. Vamos lá. Vamos lá? Maria, realmente, o Orixá Chapanã responde em relação à questão da turbulência da tua vida, em relação à questão passada, né, que tu passaste. Ainda não está tudo encaixado, diz o Bará, né? As coisas ainda precisam se encaixar mais algumas coisas na tua vida, mas esse é um ano que tem uma tendência das coisas se renovarem para ti, diz o Chapanã e Oxalá. Tá? É um ano de renovação para ti, é um ano onde as coisas ruins vão ficar realmente para trás e tu vai conseguir se encaixar. É um ano onde as questões financeiras vão melhorar, que é a tua principal preocupação, diz o Orixá Oxum, tá? E a fartura vai voltar para dentro da tua casa. Então é só uma questão de as coisas terminarem de se encaixar. Porque já começaram a se encaixar, só falta um pouquinho ainda para resolver tudo. Assim que tudo estiver encaixado, a tua vida vai novamente guinar e as coisas vão abrir novamente para ti. Apesar dos teus caminhos estarem um pouco trancados, diz o Bará. Tá bom, Maria? Bacana, obrigado Maria, obrigado. Tomara que dê certo aí, né? Tomara que dê certo. Olha aqui, tem ouvinte na linha para falar conosco, pai. Vamos lá? Alô, boa tarde. Quem fala? Ô, Laide, fala da onde? Da segunda linha. O que tu manda, menina? Quer falar com... Da tua vida e do teu marido. Bonito nome, Donato. Bom, Dona Laide, em relação à questão geral da tua vida, né, o Oxalá está respondendo também por uma questão de mais calmaria, né, a sua vida está indo para um processo de mais calmaria, as coisas têm uma tendência de se acalmarem mais, de se encaixarem um pouco mais. Em relação à questão do relacionamento de vocês, não me marca nada extraordinário, a Yansa, pelo contrário, a Yansa marca um relacionamento que está cada vez mais firme, mais sólido,
né? Há uma questão aí relacionada também a uma questão emocional, um pouco de sofrência na vida, vamos colocar assim, relacionada à senhora, que acaba lhe marcando muito, né? A senhora teve uma vida conturbada, vamos colocar dessa forma, que para a senhora poder entender. Então, isso acaba também lhe marcando muito, a senhora tem esse processo emocional com a senhora. Mas, fora isso, as coisas têm uma tendência de se acalmarem esse ano, a partir de agora, né? A partir desse ano, a sua vida tem uma tendência de se acalmar mais, de levar uma vida mais regrada, mais quieta, mais tranquila. E isso vai ser muito bom para a senhora, tanto para descansar o seu emocional, de Iemanjá, né? A sua mente, assim como para a sua vida, né? Pela sua condição física também. Tanto da senhora quanto dele. Tá bom, dona Laide? De nada, querida. Um abraço. Olha aqui, a nossa ouvinte, aquela que quer ter filhos e o marido não, mandou o nome e a data de nascimento dela ali. Vamos ver se de repente dá pra... Será que vem filho, vem bacurizinho aí nesse mundo? Vem. Opa! Vem sim. Vem um filho. A previsão é mais ou menos lá de outubro a novembro. Tá? A previsão para que isso realmente venha a acontecer de fato. Vai ser uma coisa de susto tanto para ela quanto para ele, porque ela já vai ter meio que desistido da ideia de Iemanjá e Oxalá, e aí vai vir de surpresa, entendeu? Mas vem sim. Se eu conheço essa ouvinte, ela vai... Amanhã ela tá desistindo já, que ela vai ter surpresa na quarta-feira, quinta-feira já. Ah, olha só, então tá. Vem filhinho, é só ela ter calma que vem beber aí. Exato. Vai preparando para convencer o marido. Meu Deus do céu. Tem então ouvinte na linha, Chico? Então a gente atende este antes do intervalo para não deixar o ouvinte pendurado na linha muito tempo. Alô, boa tarde. Olá, quem fala? Ô, Joaquim da Silva. Tu fala da onde, Joaquim? Daí do Balneário Rincão. Quer falar com o pai Giovanni? Manda. Ah, ok, beleza. A tua saúde tem uma tendência das coisas melhorarem para ti, tá? De estabilizar um pouco a tua saúde. Apesar de tu ter passado por alguns processos complicados de Zuossan, as coisas têm uma tendência de estabilizarem. Tem uma questão de força física aí vindo bem forte para ti, ou seja, que vai dar uma estabilizada bem grande na tua saúde. Bará responde em relação à questão dos teus caminhos abertos, em relação à questão da tua saúde também protegida. O Ossanha também está respondendo em relação a isso. Então tem uma tendência de tudo melhorar. Tem uma tendência de tudo melhorar. É para ficar feliz. Ouvinte na linha, alô, boa tarde. Quem fala? Ô, Maria, fala da onde? Maria do Rio Maina. E aí, dona Maria, o que a senhora quer conversar com o pai Giovanni? De câncer é o signo da minha mãe, por isso que eu já chutei. Eu não sou tão bom em signos, não. Mas a minha mãe faz aniversário no dia 16 de julho, então faz muito perto da senhora. E a senhora tá com... vai fazer 70 anos. Vai fazer 70 anos. Dona Maria, o melhor signo para câncer é Capricórnio. Capricórnio e Virgem. São os dois signos que são mais compatíveis com câncer. Tá? Inclusive, a maioria das pessoas que são de câncer tem a sua lua em Capricórnio ou em Virgem. Justamente por isso, porque são os dois signos que mais são compatíveis com o canceriano. Dona Maria, vamos pedir, eu posso me meter na conversa, pedir para a Giovanni dar uma dica aí, o que a Dona Maria pode fazer para Giovanni, para abrir uma simpatia, de repente alguma coisa que abra um caminho amoroso para ela encontrar o par para ela aí? Claro, Dona Maria, a senhora vai pegar folhas de pitangueira, né? Isso, de pitanga, da árvore, né, de pitanga. A senhora vai pegar, isso, a senhora pega, colhe ali no seu terreno, umas folhinhas de pitanga e bota a ferver com um pouquinho de água e um pauzinho de canela. Tá? Um pauzinho de canela, aquelas canelinhas em pau. Isso, a senhora pega Isso. Pega uma casquinha daquela, umas folhinhas de pitanga, a senhora bota a ferver. Depois que ele estiver bem fervidinho, a senhora deixa ele dar uma mornadinha e joga do seu pescoço para baixo. É um banho para abrir a sua afetividade, tá? Para que a senhora encontre um novo parceiro aí para a senhora. Olha aqui, a participação de homem, que não é muito comum, né? Quando a gente fala... É um bom assunto de conversar com o senhor também. No rádio, quando o assunto é esoterismo, geralmente é mulher que liga, são poucos os homens. Agora um homem, vou dar uma atenção para ele aqui, o Paulo Machado. Qual meu orixás e se minha namorada volta? Puxa vida. Paulo Machado, precisa ter um nascimento para saber o orixá? Precisa... Paulo, primeiro assim, em relação à questão de orixá, a gente só pode dar uma estatística correta
de quem é o teu orixá se tu realmente estiver jogando comigo pessoalmente. Né? Jogando à distância, a gente não tem como dar o orixá da pessoa exato. Tá. Né? Então é uma prática a qual eu não faço. Né? A gente não dá o orixá por distância. Se quiser realmente saber, né, é só procurar o Ilê que a gente tira essa tua dúvida com certeza. Fica de ouvido ligado que daqui a pouquinho a gente dá os contatos, os Isso, telefones, tudo certinho. exatamente. Vamos para os recados aqui, pai, olha só. Oi, boa tarde. Gostaria de parabenizar esse programa, vão ajudar muita gente e vão tirar dúvidas. Pai Giovanni, gostaria de saber sobre a minha vida profissional. Olha o nome dela. Ah, só tem um nome. Sou a Janine, moro em Morro da Fumaça. Também gostaria de saber como faço para entrar em contato com você para jogar búzios para mim. Ou você, para mim, vou até você, pode ter certeza. O nome é Janine Nascimento Teixeira e ela é de 17 de julho de 81. Vamos lá, gente. Bom, o orixá dono do trabalho, né, o Okun, está respondendo em relação à questão do seu serviço, né, que está tranquilo, aonde você está seguro, né, o teu emprego. Oxalá também está respondendo em relação a isso, que está blindado em relação a isso, então tem tudo para tu ficar tranquila e serena, porque onde tu está as coisas estão funcionando para ti. Muito Que bom. bacana. Já vamos adiantar que a Janine pediu, já tinha mais os ouvintes pedindo também. Vamos passar os contatos. Depois a gente repete no fim, pai, mas é que senão o pessoal está pedindo bastante e a gente acaba às vezes falhando, né? Meu telefone para contato e o WhatsApp é o DDD 48, né? 99651-6394. 99651-6394. E tem o nosso Facebook, que é o África dos Orixás, né? Ou Rosa dos Ventos. Tanto num quanto no outro vocês conseguem encontrar nós. Tá, joinha. Boa tarde, fiz um negócio. Ah, lembra aquele negócio para comprar o carro? Ela não tinha mandado as informações, ela mandou agora. Fiz um negócio para comprar um carro. Será que vai dar certo? Quem pergunta é a Mariana Tainá Pereira dos Santos. A Mariana é de 26 de 11 de novembro, né, de 97. 97, 20 anos. 19, vai fazer 20 ainda. Novinha. Olha, os orixás respondem, né? A orixá Oxum, que é a dona do dinheiro, está respondendo. O orixá Obá, que é dona do carro, dona da roda, também está respondendo. Em relação à questão que isso tem uma tendência, sim, a funcionar, a fechar, né? E a dar certo, né? Alguns impedimentos aí no meio do caminho, diz o orixá Bará e o orixá Xangô, tá? Que pode vir a dar uma complicação. Mas persiste aí, né? Continua insistindo que as coisas têm uma tendência, assim, de fecharem, sim. Se não fechar, neste que tu está planejando, insista que tu vai conseguir. Tá aí, não desista. Também com 19 aninhos não vai desistir de comprar o carro, né? Tá cedinho, vai dar certo. Tem ouvinte na linha no 3413-7971, atualizando os números, 23 recados mais pendentes de resposta nossa aqui. Sendo que eu já li uns 8 aqui, só agradecendo e parabenizando. Obrigado a Elisete, a Mariana, todo mundo que tá mandando só para parabenizar. Show de bola. Ouvinte na linha, alô, boa tarde. Alô? Oi, quem fala? Alô, boa tarde. Oi, aqui é Ângela. Ângela Souza, só? Ângela Souza Machado. Vamos dar uma olhadinha aqui, Ângela. Vamos ver. Bom, Ângela, o orixá Bará responde em relação à tua vida. Realmente tá bem trancada a tua vida, tá? Não só a questão afetiva, como a questão financeira, a questão emocional. Enfim, tu tá passando por um processo bem complicado, né? As coisas estão bem trancadas para ti. Tem uma questão de uma pessoa realmente que vai aparecer na tua vida, não é essa pessoa que tu está se envolvendo, mas uma outra pessoa que vai aparecer na tua vida, que vai ser para te ajudar, não vai ser uma questão muito afetiva, vai ser uma questão mais de ajuda, né, para que tu possa te direcionar novamente a tua vida, né. Mas eu te indicaria, Ângela, que tu realmente viesse me procurar, tá? Para mim poder te dar uma ajuda melhor, porque realmente o búzio para ti marca bem fechado, as coisas realmente estão bem complicadas para ti. Pai Giovanni, eu tenho muitas questões aqui que nós vamos ter que deixar anotado para falar no próximo programa. Um ouvinte nosso perguntou qual a função da balança no batuque. Ele também mandou fazer uma série de perguntas aqui, como se fala, como é que é? Como e quando se fala o orixá, qual a função da balança.
por que se coloca acaçás, é isso? Entre as pernas dos... Rapaz, aí já é uma pergunta profunda demais aqui, eu não sei nem o que é acaçás. Aí já são coisas mais direcionadas realmente ao culto religioso, né? Ao culto africanista. A gente até pode abordar isso no programa futuro, né? Mas aí é uma coisa, devagarinho. É um ensinamento, vamos colocar assim, né? Porque senão, assim, tu vai esclarecer o Anderson, mas tu vai deixar 99% dos ouvintes boiando, que não tá meio, né? Exatamente. Mas, Anderson, te agradeço, obrigadaço pela participação, e eu vou deixar anotado aqui, para que a gente fale da balança. De repente, na próxima terça-feira já fica o compromisso. A gente começa falando o que é a balança e como é que se usa, pode ser? Pode ser. Mas um questionamento do Anderson eu vou te pedir para responder agora. Como e quando se fala ao orixá? Bom, se fala ao orixá, o orixá fala. Ele me disse se dá fala ao orixá. Se dá fala para o orixá. Exatamente. Bom, é aquilo que eu te falei, é uma questão de ensinamentos. Né? Dentro da nossa religião africanista, existe a ocupação, é uma forma de incorporação para que o público possa entender, né? Para que os ouvintes entendam melhor. É uma forma de incorporação, né? De manifestação do orixá na terra. Né? E essa manifestação se dá com o orixá sem falar. O orixá não fala até que o Pai de Santo o libere para falar. É-lhe dado, né, uma fala e o Pai de Santo libera esse orixá para falar. Isso demora mais ou menos, dentro do meu Ilê, dentro do meu reino, de 5 a 10 anos para acontecer. Né? Então é um processo muito lento, né? E é aquilo que eu te falei, é uma série de fundamentos, enfim, de coisas diretamente do nosso culto, né? Que não é aquilo que eu te falou, se a gente explicar aqui as pessoas vão ficar boiando. Mas é como se fossem ritos a serem seguidos, necessários, a evolução até que chegue esse momento. Até que chegue esse momento. Então se o orixá chega hoje, né, se manifesta hoje na Terra, a partir do dia de hoje, de 5 a 10 anos, para esse orixá poder falar, receber a fala. Olha só, que processo... É um processo longo e bonito. Tô com pena do orixá, ficar 6 anos quietinho ali aguardando. Muito bacana. Mas, Giovanni, sempre um prazer te receber. Nós estouramos o tempo de novo, normal, já estou sabendo. E só para atualizar teus números, eu não tenho ideia de quantos nós atendemos, mas 25 ficaram aqui em WhatsApp e eu não atendi um sequer do Face, nem te pedi do teu Face, mas é porque eu sei que o teu Face tu vai dar a resposta depois ali. Vamos reforçar os contatos? Bom, meu telefone de contato, né, WhatsApp e contato é o DDD 489-9651-6394. Tá. 99651-6394. Pode entrar em contato comigo por ali, eu respondo tudo ali, ou se não pelo meu Facebook, África dos Orixás. Joia. Ficamos por aqui hoje com o nosso Ulha Esotérico, com o apoio, a participação, o meu agradecimento enorme para Papai Giovanni de Oxalá, esse Babalorixá que veio participar conosco. Seja sempre bem-vindo. Terça-feira que vem, estou te esperando de novo. Com certeza, terça-feira estarei aqui com toda certeza. Eu que agradeço mais uma vez, Rafael, pelo espaço, né? Eu agradeço a você e a Ulha Negra. E muito obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e nos apoiando. Tá, João, obrigado ao Jorge, obrigado a Denise, ao pai Luciano, que está lá de cameraman, botando live no Facebook. E a gente volta depois do intervalo. Oia coro leo gerege Jebe coro la garaga Opa pire chapa coro leo gerege Bauta mureva Oia coro leo gerege Jebe coro la garaga Opa pire chapa coro leo gerege Como vocês puderam acompanhar, a Bá Giovanni então respondeu muitas questões a respeito da questão religiosa, mais uma etapa da questão do documentário Rosa 200, e espero que vocês tenham gostado e especialmente tenham visto a participação ativa da sociedade de uma forma geral dentro da religião e do Babá Giovanni. Até o próximo Rosa 200.